Olá, tudo bem com você? Avançando no nosso curso, nessa unidade de aplicações gráficas em Java. A partir dessa videoaula agora, nós vamos começar a estudar o conceito de eventos. Então você vai ver agora, tendo criado o container, tendo criado os componentes Java, tendo organizado eles com gerenciadores de layout, como eu falei para você no início, é o tripé de trabalhar com aplicações gráficas em Java. O que é que eu faço quando eu clicar no botão, quando eu selecionar um item de menu? O que é que acontece? É justamente o assunto que nós vamos estudar agora, eventos. O que são eventos? Vamos dar uma olhada. Um evento é a ocorrência de alguma ação em um dado instante de tempo, que pode ser instantâneo. Exemplos de eventos: movimento do mouse, clique do mouse, entrada de dados, seleção de uma opção em menu, etc. No Java, cada componente swing, event source ou fonte de evento pode estar associado a diversos tipos de eventos. Event listener. Então eu posso ter, por exemplo, um event source associado a vários event listeners. Então, imagine a seguinte situação: tem um JButton e o JButton está associado a dois event listeners. O primeiro, clique do botão, e o segundo, passar o mouse por cima do botão. Então, aquele event source JButton tem associado dois event listeners, que seria clicar no mouse, clicar no botão e passar um mouse em cima do botão. Seria um exemplo. Os principais tipos de event source estão definidos no pacote Java AWT Event e Java Swing Event. Abaixo estão listados os principais event source definidos pelo Java: Action Event, componentes de ação; Mouse Event, componentes afetados pelo mouse; Item Event, checkbox e similares; Adjustment Event, scroll bars; Text Event, componentes de texto; Window Event, janelas; Focus Event, componentes em geral; Key Event, componentes afetados pelo teclado. Abaixo estão listados os principais Event Listeners suportados pelos componentes Swing: o Action Listener, o Caret Listener, Change Listener, Document Listener, Undo, Able, Edit Listener, Item Listener, List Selection Listener, Window Listener. A seguir nós vamos estudar os mais populares listeners da vida. O primeiro é o Action Listener. É importante só fazer um parênteses aqui: esses listeners todos são interfaces. Então você vai criar uma classe e a tua classe vai implementar essa interface. Por que são interfaces? Porque, como eu falado anteriormente, a interface define comportamento, define os métodos. Então, se você quer trabalhar com esses gerenciadores de eventos, com esses tratadores de eventos, você tem que implementar essas interfaces, implementar o tratamento dessas ações, perfeito? A primeira interface que nós vamos estudar justamente é o Action Listener. Action Listener é um tipo de evento mais comum de ser implementado quando o usuário clica em um botão, escolhe um item de um menu, pressiona Enter após a entrada de dados em um campo de texto. Como é que nós utilizamos o Action Listener na nossa aplicação? Primeiro, a classe que cria os componentes gráficos implementa esta interface, ou seja, MyClass implements Action Listener. Segundo, adicionar esse tipo de evento para um componente gráfico específico, por exemplo, componente JButton add Action Listener para o objeto minha classe. Terceiro, implementar o único método desta interface, o Action Performed. Aí eu escrevo o código que eu quero quando o botão for selecionado. Vamos dar um exemplo no código aqui. Eu tenho uma classe janela FL que extends JFrame, ou seja, é um tipo de janela, implements Action Listener. No construtor dessa classe eu defino o título, defino o tamanho, defino o gerenciador de layout. No main eu defino dois botões, adiciono esses botões ao Action Listener e depois adiciono esses botões à minha janela, ao meu frame. E o Action Performer vai mostrar qual foi o botão selecionado, perfeito? O segundo tipo de listener é o Item Listener. É o tipo de evento mais comum de ser implementado quando o usuário manipula checkbox, combo box, check menu itens, etc. Para utilizar um Item Listener é a mesma forma, é a mesma filosofia. A classe implementa o Item Listener, o componente tem que adicionar Add Item Listener e você tem que implementar o único método dessa interface, que é o Item State Change. Aí eu tenho um outro exemplo da classe Check, que extend JFrame implements Item Listener. E aí eu tenho um JCheckbox, o construtor, aí eu crio os elementos do JCheckbox, adiciono o Item Listener a ele e depois eu implemento o método Item State Change para saber qual foi o checkbox selecionado. Por fim, eu tenho o Window Listener, que é o tipo de evento mais comum de ser implementado quando o usuário manipula janelas, maximizando-as, minimizando-as, fechando-as, etc. Também segue o mesmo padrão. Tem que implementar essa interface, tem que adicionar Window Listener ao componente que eu quero gerenciar e, por fim, eu tenho que implementar todos os métodos da interface, que são 7. Window Opening, Closing, Closed, etc. Agora, se eu não quiser implementar essas interfaces e quiser trabalhar com eventos, existe alguma alternativa às interfaces? Existe.
É o que nós chamamos de classes adaptadoras. Você pode criar uma aplicação que, em vez de implementos a interface, ela extends a classe adaptadora daquela determinada interface. Então, para cada listener visto ali, existe uma classe adaptadora associada. Qual é a vantagem de usar a classe adaptadora? Que no caso, por exemplo, do Window Listener, que se você tiver que implementar a interface Window Listener, você tem que implementar 7 métodos. E vai que você não quer implementar 7 métodos. Então, em vez de você implementar um Window Listener, você poderia usar a classe adaptadora dele e extender essa classe adaptadora, onde você precisaria apenas anular o método que realmente você quer utilizar, não sendo obrigado a implementar os 7 métodos da interface. Deu para entender? Vamos ver um pouquinho dos conceitos aqui. Em algumas situações pode ser muito cansativo implementar todos os métodos definidos em um Event Listener, tais como os 8 métodos definidos na interface Window Listener. Para evitar esses trabalhos desnecessários, alguns Event Listener possuem uma classe abstrata adaptadora correspondente. A classe adaptadora possui uma implementação vazia para todos os métodos definidos em um determinado Event Listener. Dessa forma, pode-se criar uma subclasse da classe adaptadora e anular os métodos desejados, escrevendo a sua própria implementação. A seguir são apresentados 3 eventos de classes adaptadoras. Então, no caso do Window Listener, Window State Listener e Window Focus Listener, eu tenho a classe adaptadora Window Adapter. No caso da interface Key Listener, eu tenho a classe Key Adapter. No caso do Mouse Listener, Mouse Well Listener, Mouse Motion Listener, eu tenho a classe adaptadora Mouse Adapter. Perfeito? Então, agora eu tenho 2 exercícios para fazer. Vem comigo, vamos fazer. O primeiro exercício pede o seguinte: implementar o tratamento de evento nas classes JTF, app e button app que nós vimos logo no início do curso. Logo no início dessa unidade. Na segunda, implementar o tratamento de evento nas classes JTF app versão 2 e button app versão 2 fazendo uso de lambdas. Vamos ver uma aplicação de lambda aqui que simplifica em muito o trabalho. Você vai ver como o lambda, novidade do Java 8, que nós já estudamos na unidade 5, facilitou enormemente trabalhar com aplicações gráficas em Java. Então, inicialmente, eu vou pegar minha aplicação JTF app, é essa aqui, e vou adaptá-la para usar um gerenciador de eventos, um tratador de eventos, listener, para utilizar listeners. Como eu falei anteriormente, ela tem que implementar a interface Action Listener e ela tem que extend JFrame. Então ela tem que ser filha de JFrame para implementar implements Action Listener. Perfeito. Aí, para implementar Action Listener, eu sou obrigado a implementar o seu método Action Perform. Tá aqui. Próxima etapa. O JFrame é o JTF app, já é meu JFrame. Então, eu vou substituir aqui JFrame por essa classe que eu estou criando. JTF app. JTF app. Mantenho o nome, primeira aplicação, não vou trocar. Como eu não defini um outro construtor, além do construtor padrão, ele está reclamando justamente eu estar passando esse argumento. Então eu vou fazer o seguinte, para não ter que criar um outro construtor agora, eu vou definir o título através do método setItem. Aí eu coloco aqui justamente primeira aplicação. Perfeito? Defino o tamanho que eu quero, o container que eu quero, o text field que eu quero. Perfeito? Até aqui está tudo ok. Só que aqui eu vou ter que adicionar a esse componente justamente o evento add action listener. Passando quem? Frame. Perfeito. Aí. Está pronto o meu código. E aqui no action performance eu vou mandar ele mostrar o que foi selecionado. Eu posso usar um JOptionPane, como nós já vimos, usando o show message dialog, null. E justamente aqui, chamar esse evento de ev.getCommand.toString. Vamos rodar? Digite aqui. Antônio Benedito. Digite aqui Antônio Benedito. Foi a informação que eu passei. Vou apagar aqui. Colocar aqui escolha uma opção. Escolha uma opção. Então aqui nós já estamos
implementando tratamento de evento para essa aplicação. O próximo é justamente trabalhar com botão. Então eu vou pegar o button app e vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Vou até aproveitar o código, que é a mesma filosofia. Extends JListener. Aqui eu vou trocar, copiar aqui essas duas linhas. Ok, aqui é button app. Aqui vai ser button app. Perfeito. Frame, title, flow layout, isto é um botão. Aí agora eu quero fazer o seguinte. Eu tenho que implementar o método action performer. E vou ter que fazer o seguinte, eu vou tirar esse botão, porque para eu adicionar um gerenciador de layout nesse botão, eu tenho que saber quem é este botão. E da forma como foi criado, não dá para saber quem é esse botão. Então eu vou criar aqui fora, vou chamar de botão. New J button. Isto é um botão. Botão. Aí eu vou adicionar este botão Add Action Listener, passando frame, e vou dar um add no botão. E vou aproveitar aqui, pegar a mesma linha de código anterior. E aqui vou alterar para event. Vamos rodar. Cliquei no botão, isto é um botão. Cliquei no botão, isto é um botão. Agora eu clico aqui para fechar. Ele não fecha a aplicação, porque a aplicação continua rodando. Como é que eu poderia resolver isso aqui? Eu posso, um event source pode ter vários event listeners associados. Então eu posso colocar mais um event listener aqui chamado window listener, que é justamente para trabalhar com essas opções de janela. Só que aí eu sou obrigado a primeiro importar o window listener e depois adicionar todos os métodos do window listener, que são esses aqui todos. Ok? E o método utilizado quando eu clico no X ali para fechar a janela é esse aqui, Window Closing. Então eu vou fazer o seguinte, quando ele clicar no X, no Window Closing, eu vou estar dando um dialog, que ele está encerrando a aplicação. Aqui. Event, encerrando a aplicação. Encerrando a aplicação. E depois eu vou dar um System Exit, que é uma forma de você encerrar uma aplicação Java. System.exit 0, tá? É a forma que você encerra uma aplicação Java, na mão. Ok? Vamos lá. Esse é um botão, perfeito, tá aqui. Aí eu vou fechar agora. Encerrou a aplicação. Não mostrou aqui a janela. Deixa eu tirar então. Vou colocar um encerrando. Vamos lá. Faltou, bobeira minha, faltou eu colocar aqui justamente o listener do window listener, senão não vai funcionar. Frame, que é a janela, é o componente da janela. Tirar aqui. Ok, vou encerrar agora. Agora, encerrando a aplicação. Pronto, deu exit. Perfeito. Agora vamos implementar o tratamento de evento nas classes JF app 2 e button do PP versão 2. Vou fazer o seguinte. TF, JTF, app. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V e você vai ver como vai facilitar
o uso de Lambda aqui, como vai facilitar enormemente o meu trabalho. Então, vou abrir aqui o JTF-app2 e... qual é o próximo código? Button app versão 2. Ctrl+C, Ctrl+V, Button app versão 2. Como vai facilitar enormemente o meu código. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é o seguinte. Eu quero fazer o mesmo tratamento, olha só como vai ser fácil. Quero fazer o mesmo tratamento, só que agora usando um novo recurso do Java 8, que nós já estudamos, Lambda. Primeira coisa, não tenho mais necessidade de ter este carinha aqui. Não tenho. Mas como, professor? Confia em mim. Também não tenho mais necessidade de estender JFrame e implementar Action Listener. Não. E como é que eu vou associar o Event Listener aí? Fica frio, fica tranquilo que a gente vai resolver isso já já. Aqui, como a aplicação já não é mais JFrame, eu tenho que voltar ao que era. JFrame. Tá? Como nos meus códigos anteriores. Perfeito até aqui, criando meu text field até aqui. Aí a mudança, isso aqui permanece. A mudança vai ser aqui agora. Olha só que sacada interessante. Eu vou chamar esse método addActionListener e aqui eu vou criar um Lambda. E aqui no Lambda eu vou pedir para ele mostrar o que eu quero, que foi o evento ev.getActionCommand.toString. Acabou, é isso aqui, acabou. Aquele mesmo código enorme. Vou abrir aqui para você não pensar que é brincadeira minha, não. JTF-app. Está aqui. Esse código aqui, eu reduzi para esse código aqui, usando o Lambda. Com as mesmas funcionalidades, veja bem. Digite o texto aqui. Antônio. Digite aqui, Antônio Benedito. O mesmo texto. A mesma aplicação com a mesma funcionalidade usando o Lambda. Olha como ficou simples. Não preciso mais implementar a interface. Não preciso mais nada, olha só. O Lambda ele simplifica enormemente a minha vida. E agora eu vou pegar, fechar aqui, o Button app versão 2, olha o tamanhão do Button app versão 2. Olha o tamanhão. E vou simplificar uma enormidade esse código. Quer ver? Primeiro, apaga tudo isso. Aí aqui, volta a CJFrame. Volta a CJFrame. Se não quiser, não precisa nem usar esse setTitle, coloca aqui dentro do JFrame. Perfeito? Até aqui. Crio o botão. Ok? E aqui, novamente, no Action Listener, o que é que eu vou criar? Vou criar um Lambda. E ao criar um Lambda, eu resolvi todos os meus problemas. Não preciso mais de vocês, meus amigos. Obrigado, mas não preciso mais. Aqui. Olha como eu simplifiquei o meu trabalho. E aqui eu posso colocar o código que eu quiser. Não é esse. Esse aqui. Vamos rodar? Isso é um botão. Olha só, isto é um botão. Viu como é simples? Viu como o genérico ele me deu uma facilidade de fazer uma implementação muito simples do que eu quero? Então, vou reduzir só esse código aqui. Olha como ele simplifica o meu trabalho, trabalhando com Lambda. Então, com isso, a gente finaliza essa videoaula. Espero que vocês tenham gostado e tenham percebido como o recurso de Lambda é super importante para a gente trabalhar com interfaces gráficas em Java. Um grande abraço.